presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, conhece de perto o trabalho desenvolvido pela Operação Acolhida, em Roraima, que recebe refugiados venezuelanos. O que fazer em caso de desaparecimento de familiar ou amigo? Não tem prazo de 24 horas, não tem prazo de 48 horas, tudo isso é mito. Em Cuiabá, presidiárias têm uma nova chance para mudar de vida. Quem sabe o dia da minha liberdade, né? A gente pode ser coisas melhores pra gente que está aprendendo coisas boas. E ainda, operadora de TV Sky é condenada por práticas abusivas. A empresa não pode cobrar pelo cancelamento do serviço e tem que retirar o aparelho em no máximo 30 dias. Olá, boa tarde. Boa tarde. Em parecer encaminhado ao ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, cobrou do ex-deputado Celso Jacob esclarecimentos sobre o cumprimento de obrigações impostas pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para a concessão de progressão de regime prisional. Condenado no ano passado por fraude à licitação e falsificação de documento público a 3 anos de detenção e a 4 anos e 2 meses de reclusão, respectivamente, o ex-deputado federal se comprometeu ao pagamento de 30 dias multa no valor de 2 salários mínimos à época e das custas processuais, além de demonstrar estar exercendo atividade ilícita para poder migrar do regime semiaberto para o aberto. A Procuradora-Geral da República solicitou à Vara de Execuções Penais que, no prazo de 10 dias, informe se o ex-parlamentar vem executando atividade lícita e esclareça se o condenado pagou as custas processuais. Caso contrário, Raquel Dodge determinou que o ex-deputado seja intimado para pagar todo o valor correspondente no prazo de 10 dias. Crédito relativo à condenação trabalhista deve ser inscrito no quadro geral de credores de empresa em recuperação judicial. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O empregado recorreu ao STJ após ter o pedido de habilitação de crédito estabelecido por sentença trabalhista negado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No recurso julgado pela 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça, ele sustentou que a empresa e o administrador judicial concordavam com a habilitação. O TJ do Rio Grande do Sul negou o pedido sob o fundamento de que o crédito teria sido reconhecido pela Justiça Trabalhista somente após o início da recuperação judicial da empresa. Mas a relatora no STJ, a ministra Nancy Andrighi, afirmou que a constituição do crédito, nesse caso, independe da decisão judicial que declara sua existência, conforme entendimento já estabelecido pela 3ª turma. A ministra Nancy Andrighi deu provimento ao recurso do trabalhador para que o crédito a que ele tem direito seja incluído no quadro geral de credores. Para a ministra, o juízo competente pode, inclusive, determinar a reserva de valor para a satisfação da obrigação, conforme preceitua a lei de falência. Uma empregada dos Correios que teve as contas bloqueadas para quitar dívidas do marido conseguiu reverter a situação. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Devido ao bloqueio na conta salário, poupança e investimentos, a empregada dos Correios ficou impedida de ter acesso a R$ 38 mil. Ela era casada em regime de comunhão de bens. O bloqueio havia sido autorizado pela 2ª Vara do Trabalho de Teresina, no Piauí. De acordo com o processo, o marido tinha contraído dívidas trabalhistas quando presidiu a Associação dos Pais e Alunos do Estado do Piauí. Após várias tentativas de localizar os bens do devedor, o juízo de 1º grau determinou o bloqueio dos bens da esposa por considerar que as dívidas contraídas por um dos cônjuges teriam resultado em benefício para o casal. O Tribunal Regional do Trabalho no Piauí, ao analisar o mandado de segurança da mulher, determinou o desbloqueio apenas da conta salário, mas manteve a penhora das demais aplicações. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na seção 2 de dissídios individuais, ministra Delaide Miranda Arantes, considerou que a esposa do presidente da associação poderia sofrer prejuízos irreparáveis por conta do bloqueio e determinou o desbloqueio total dos bens. O ministro Douglas Alencar acompanhou a relatora, considerando ilícita a apreensão dos valores referentes ao trabalho da empregada. A impetrante, que é a esposa deste
ex-presidente da entidade executada impetrou esse mandato de segurança, salientando a absoluta incomunicabilidade de seus bens e demonstrando com prova documental fartíssima, consubstanciada em extratos bancários, que os rendimentos que foram alvo da apreensão judicial têm origem nos seus rendimentos do trabalho exercido. Considero violado o direito líquido e certo, considero impositivo, por isso, o provimento do recurso ordinário para determinar a liberação de todos os valores que foram ilegalmente apreendidos. A decisão foi unânime. Em Brasília, a operadora Sky foi condenada por práticas abusivas. A empresa não pode cobrar pelo cancelamento do pedido e tem que retirar o aparelho do cliente em no máximo 30 dias. A decisão vale para todo o país. E quem tem os detalhes e conversa ao vivo com a gente agora é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, a empresa também vai ter que devolver o valor cobrado indevidamente em dobro dos cancelamentos ocorridos desde janeiro de 2016. A ação civil pública foi apresentada pela primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor por considerar que a prática da empresa é abusiva. Mais de 2.000 reclamações foram registradas só no PROCON do Distrito Federal nos últimos 3 anos. A Prodecon levou o caso à Justiça porque a empresa não aceitou o acordo de ajustamento de conduta. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a decisão de primeira instância que proibiu a cobrança pelo cancelamento do serviço e determinou a retirada do equipamento de transmissão em até 30 dias do pedido do cancelamento do cliente, sob pena de ter que pagar multa que pode chegar a 200 vezes o valor cobrado indevidamente. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carolina. Solucionar conflitos de forma amigável é o principal objetivo das câmaras de conciliação. Em alguns casos, é utilizada a arbitragem. Em uma sala, frente a frente, as partes e o mediador sentam para conversar. O objetivo, resolver os conflitos. Essa mediação é utilizada em diversas áreas. Nesta Câmara em Brasília, as principais demandas são nas áreas de direito do consumidor e de família. Eles procuram a celeridade, que é isso que a mediação traz, né? A celeridade, a economicidade, não só financeira, mas a economicidade de tempo, o sigilo, que aqui tudo é sigiloso. Tudo. O índice de soluções extrajudiciais é alto. Quando os envolvidos não chegam a um consenso, há novas reuniões. Se mesmo assim não houver acordo, entra em cena outra ferramenta utilizada para evitar que a demanda chegue aos tribunais. É a arbitragem. Nela é nomeado um árbitro que vai analisar toda a situação. É ele quem vai decidir o que vai acontecer com o processo. Mesmo sendo tomada na via extrajudicial, a decisão tem a mesma validade do que aquelas em ação que tramitam na justiça. Agora, já pensou se as partes puderem chegar a um acordo sem sair de casa? É arbitragem online. Em países da Europa, como Portugal, já é uma realidade. De forma virtual, o árbitro analisa a situação e decide quais rumos o processo judicial deve tomar. Em média, os conflitos são solucionados em 30 dias. Este advogado escreveu um livro sobre o assunto. Ele defende que a arbitragem online seja implantada no Brasil em sites como consumidor.gov, que reúne empresas e consumidores insatisfeitos com produtos ou serviços. Nós entendemos que poderia ser um caminho, por exemplo, colocar um link dentro da plataforma consumidor.gov para que ambas as partes resolvam o seu problema. Esse link seria a arbitragem online. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma empresa de serviços de portaria e segurança a pagar indenização por danos materiais e morais a moradores de um prédio da capital. Consta nos autos que um dos porteiros contratados pela empresa deixou de observar os procedimentos internos de segurança, permitindo que pessoas estranhas entrassem no prédio e que, por isso, apartamentos foram invadidos e furtados. Os valores da indenização foram fixados em R$ 13.800 pelos danos materiais e R$ 10.000 pelos danos morais. E você vai ver a seguir. No caso de desaparecimento de pessoas, não espere 24 horas para acionar a polícia. Esse atraso na busca pode comprometer toda uma investigação. O
presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, cumpre agenda no estado de Roraima. Pela manhã, ele foi conhecer as ações desenvolvidas pela Operação Acolhida, feita pelo Exército Brasileiro na capital. A agenda do ministro Dias Toffoli começou cedo. Ele visitou a 1ª Brigada de Infantaria de Selva e passou a tropa em revista. Em seguida, o ministro foi recebido pela Força-Tarefa da Operação Acolhida, que controla o fluxo migratório aos venezuelanos que abandonam o país de origem para vir para o Brasil. Roraima é uma das portas de entrada dos refugiados. De acordo com os militares, 550 pessoas entram por dia por Pacaraima, município que faz fronteira com a Venezuela. O ministro Dias Toffoli conheceu um dos 13 abrigos de refugiados no estado de Roraima. Está sendo muito importante a presença do ministro Toffoli aqui, o Conselho Nacional de Justiça também, porque legitima toda essa operação. Ele não fica sabendo apenas do escritório, ele vem ao local, ele verifica a realidade e toda a estrutura que está montada em prol dos venezuelanos desassistidos. A Operação Acolhida, feita pelo Exército Brasileiro, em parceria com organizações humanitárias, além de abrigar e encaminhar ao mercado de trabalho local, distribui os migrantes desassistidos de forma ordenada a outros estados brasileiros. A visita do ministro é uma honra para nós, porque demonstra o interesse do Poder Judicial de ver a operação, de entender as realidades, de sentir realmente qual é a situação do povo venezuelano, os refugiados e imigrantes que estão a entrar pelas fronteiras. Então, isso para nós mostra o interesse de conhecer essa realidade e poder levar esse conhecimento para futuro estratégia, desenho de estratégias lá para Brasília. O ministro Dias Toffoli visita ainda Pacaraima, fronteira com a Venezuela. Amanhã ele segue para Fortaleza, dando continuidade às visitas para conhecer a realidade local da justiça. O que fazer no caso de desaparecimento de pessoas? Para a polícia, é essencial que a denúncia seja feita tão logo se identifique o sumiço. Esperar 24 horas ou até 48 horas pode comprometer toda a investigação. Vestidinho simples, óculos, sumida há 3 meses, mãe entrevada chamando. O trecho é do poema Desaparecimento, de Luísa Porto, de Carlos Drummond de Andrade, e foi publicado em 1946. Ele descreve o desespero de uma mãe em busca da filha. O sofrimento e a angústia relatados nos versos são muito atuais e atingem milhares de famílias no país. O desaparecimento de pessoas é considerado um fenômeno no Brasil. Um estudo realizado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha indicou que foi registrado um total de 786.071 desaparecimentos entre 2007 e 2017. Mas, quando a família pode considerar que um familiar está desaparecido e procurar a polícia? O desaparecimento, ele é caracterizado tão logo haja a quebra de uma rotina dessa pessoa, seja ela em qual idade for, né? É o adolescente que foi para a escola e não voltou, é o profissional que não foi trabalhar, saiu de casa para trabalhar e não chegou ao trabalho. Não há que se falar em prazo. Não tem prazo de 24 horas, não tem prazo de 48 horas, tudo isso é mito e isso precisa ser quebrado, esse paradigma. Esse paradigma, de fato, ele dificulta muitas vezes o início da busca dessa pessoa e, portanto, esse atraso na busca pode comprometer toda uma investigação. Ainda durante o período de buscas, a família pode requerer na Justiça a declaração de ausência do desaparecido. É necessário que alguém administre aquele patrimônio. É necessário, eventualmente, que menores incapazes tenham representantes que possam ser matriculados numa escola. Ora, se a pessoa tem como único responsável aquela pessoa que desapareceu, quem vai tomar conta do incapaz? Tudo isso vai decorrer do processo judicial de declaração de ausência. Entre a busca, o vazio e a hipótese do não reencontro, quando a polícia passa a trabalhar com a possibilidade de a pessoa estar morta, a família pode buscar a declaração judicial de morte presumida do desaparecido.
para que assim possa se abrir a sucessão, a transmissão patrimonial, né? Também as questões relativas a seguro, seguro de saúde também, pensão por morte em favor, né, do cônjuge sobrevivente ou do convivente sobrevivente e dos filhos ou incapazes sob sua dependência. São duas situações, portanto, diferentes, algo parecido que leva a muita confusão entre as pessoas, mas que o juiz, na prática, tem que saber distinguir. Ambos os processos exigem laudos e publicação de editais, levando-se em conta critérios rígidos. Em alguns casos, dependendo da situação do desaparecimento, o processo pode ser revisto. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça o delegado da Divisão de Repressão ao Sequestro no Distrito Federal, Dr. Luiz Henrique Dourado Sampaio. Boa tarde, doutor. Antes de mais nada, obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para tirar essas dúvidas aí de todos sobre essa questão importantíssima. Doutor, vamos começar exatamente, embora já tenha sido abordado na reportagem, com um mito. A questão do... Nós vemos até na ficção, eventualmente, normalmente até a pessoa já está desaparecida, já tem um problema dentro daquela linha ficcional, chega na delegacia e o delegado diz, não posso fazer nada, existe um prazo de 24 horas. Mito total, então, doutor? É um mito absoluto e que a gente precisa acabar com ele. Na verdade, quem define se a pessoa desapareceu, essa conclusão é do parente, é do amigo, é da pessoa que toma a iniciativa de fazer o registro da ocorrência. O policial não deve, não vai fazer esse questionamento e impor essa condição. Então, quem define isso aí é exatamente o familiar ou o parente. Então, Luiz, qual é o protocolo que deve ser seguido quando a pessoa é tida como desaparecida? Olha, inicialmente, a primeira condição, após essa conclusão, que a pessoa chega à conclusão que aquela pessoa desapareceu, é procurar uma delegacia de polícia e fazer o registro, né? Só que ela não deve simplesmente se dirigir à delegacia apressadamente. Ela tem que se munir de informações, né, para facilitar. É fundamental para o trabalho policial que essa pessoa chegue lá com informações detalhadas sobre a vítima, a roupa que ela estava usando, o número do celular que ela eventualmente carregou, uma fotografia recente, senhas para você ter acesso a Facebook, às vezes até para sistemas de localização de aplicativos de celular, né? Então, o máximo de informações, aquele númerozinho que vem na caixa do celular, que é o e-mail, né? Isso é muito importante, aquele número, porque às vezes a pessoa que desaparece, ela quer fugir, ela é um adolescente que fugiu de casa, e aí ela troca o telefone, troca o número do telefone, mas pelo e-mail a gente consegue localizar ela. Então, é reunir o máximo de informações e chegar e relatar para o policial com sinceridade, né? Contar toda a verdade, porque o policial vai fazer perguntas, né? Perguntas íntimas sobre a pessoa, e a verdade é muito importante. Não pode se omitir se a pessoa faz uso de drogas, não pode se omitir se a pessoa tem envolvimentos criminais, se a pessoa tem problemas mentais, se a pessoa faz uso de medicamento tarja preta. Então, são informações importantíssimas. O policial, quando pergunta isso, ele não é porque ele está querendo ser curioso, aquilo vai direcionar a forma de fazer a investigação. Doutor, além da questão da delegacia de polícia propriamente dita, temos também ONGs, conselhos tutelares e outros órgãos que também trabalham, inclusive junto a casas-abrigo, a pessoas que estão em situação de rua. Há um trabalho conjunto entre essas organizações? Sim, e principalmente agora. Esse trabalho até o ano passado, né, ele dependia da iniciativa individual das entidades, do policial que procurava essas entidades ou das próprias entidades que procuravam a polícia, de uma troca pessoal, né, de uma iniciativa pessoal dos envolvidos, dos agentes, dos servidores. Hoje existe uma lei, foi sancionada uma lei em março, né, que já está em vigor, que ela obriga
a interação, ela impõe essa interação entre os vários envolvidos, né, da sociedade. Doutor e dos Luiz, órgãos inclusive, públicos. desculpa a interrupção, mas inclusive essa lei ela prevê a criação de um cadastro nacional de pessoas desaparecidas, uma ferramenta importantíssima, tendo em vista que hoje nós não temos um único órgão que concentra essas informações. Exatamente, é a medida provavelmente mais importante dessa lei. Ela cria um cadastro que ele antes era um cadastro que se restringia a crianças e adolescentes. Hoje ele vai reunir as informações de todos os desaparecidos, contendo fotografias, informações pessoais, né, que vão facilitar em muito o trabalho de localização dos desaparecidos. Ok, doutor Luiz Henrique Sampaio, muito obrigada pela participação conosco e pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde, doutor. Obrigado, boa tarde. A seguir, o projeto com reeducandas que limpam as ruas no Mato Grosso. Pelo menos a gente está aqui na liberdade, a gente está trabalhando, um emprego, uma nova vida, né? O governo do Distrito Federal foi condenado a indenizar o dono de um carro atingido por uma árvore. Quando e como podemos processar o Estado por danos materiais? Veja agora na reportagem. Alguns motoristas nem percebem o perigo e estacionam onde encontram vaga. Rafael deixa o carro nesse estacionamento público há 6 anos para trabalhar e conhece bem as armadilhas do local. Essas árvores muito antigas, né? Elas andaram caindo aí agora há pouco tempo atrás e danifica o carro e o prejuízo fica só para o proprietário, né? Nesse mesmo estacionamento, próximo ao hospital público na capital federal, um carro foi danificado ao ser atingido com a queda de galhos. Este flanelinha que trabalha no local há 14 anos viu tudo. Ficou muito danificado, a parte de trás quebrou o vidro, amassou o para-choque, o outro carro que estava aqui do lado também, até de uma seguradora, também arrancou o para-choque. O motorista ajuizou a ação na Justiça contra a administração pública para buscar reparação. Na defesa, o governo do Distrito Federal alegou que no dia chovia bastante e isso teria provocado a queda da árvore. Mas o juiz substituto do primeiro juizado especial da Fazenda Pública entendeu que isso não isenta o Estado da culpa. Para o juiz, ficou provado a negligência do governo que não evitou o dano. E por isso o GDF vai ter que pagar R$ 1.250, valor que foi gasto no conserto do veículo. Ainda cabe recurso da decisão. O Estado é responsável pela conservação de urbanização e isso inclui, além da manutenção de árvores, também das vias públicas e dos sistemas de drenagem. Tanto o Estado quanto as concessionárias que prestam serviços para o governo podem ser responsabilizados pela falha do serviço e prejuízos causados aos cidadãos. Havendo essa omissão estatal, essa omissão do ente público, o particular prejudicado pode pleitear a indenização, justamente referente aos danos materiais decorridos do evento, e o Estado pode até se exonerar, considerando-se uma excludente de responsabilidade civil, que aí, na verdade, afasta até o nexo de causalidade. Operação Apagão. Em Santa Catarina, a Polícia Federal cumpriu hoje 6 mandados de busca e apreensão para desarticular grupo criminoso envolvido com obtenção de financiamentos habitacionais com a utilização de documentos falsos. De acordo com as investigações, o crime ocorreu entre 2013 e 2014 e gerou um prejuízo superior a 26 milhões de reais à Caixa Econômica Federal. Além de expedir os mandados, a Justiça Federal determinou o bloqueio de valores para ressarcimento da instituição. Em Cuiabá, mulheres que cometeram crimes aproveitam a oportunidade de trabalhar fora da penitenciária. O projeto é uma parceria entre Prefeitura, Estado e Judiciário de Mato Grosso. Unhas pintadas, cabelos arrumados e o sorriso estampado no rosto. Esses detalhes retratam o dia a dia de 36 mulheres reeducandas que deixam o presídio Ana Maria do Couto Mey durante o dia para trabalhar nas ruas de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Falar que Cuiabá é quente acaba sendo redundante. Mas olha, com um calor de mais de 35 graus, como está fazendo neste exato momento, carregar um carrinho de mão, usar uma roçadeira ou pegar na enxada, como elas estão fazendo aqui, para deixar a cidade mais bonita, não é moleza. Não é fácil, mas é uma boa oportunidade de mudar de vida, né, Rosinalva?
Pelo menos a gente está aqui na liberdade, a gente está trabalhando, um emprego, uma nova vida, né? Uma experiência para a gente, né? A Maria, que tem 37 anos, nunca tinha usado uma roçadeira, mas ela aprendeu a manusear o equipamento para poder garantir o trabalho fora da cadeia e, quem sabe, ajudar até no futuro. A gente está aprendendo muitas coisas aqui. Quem sabe o dia da minha liberdade, né? A gente pode aí ser coisas melhores para a gente que está aprendendo coisas boas. As reeducandas recebem um salário mínimo pelo serviço. Uma parte do pagamento fica com elas e a outra vai para um tipo de poupança. E para quem contrata, também existem vantagens. Contribui com a limpeza em Cuiabá, contribui com a melhoria da limpeza em Cuiabá, valoriza as pessoas e distribui renda. E oportuniza a elas, quando saírem do sistema, um recurso financeiro no qual vão poder recomeçar a sua vida. E para que as presas possam trabalhar nas ruas, é feita uma triagem. Elas têm que ter cumprido uma certa parte da pena, aí a partir disso ela é selecionada na unidade, ela passa pela psicologia, passa pelo serviço social, para ter a liberação para o juízo. Tá? A partir disso, encaminha-se para o juiz da execução penal, que faz a autorização para que elas saiam. O objetivo é buscar a harmônica reintegração social da pessoa que foi condenada. Então nós temos que ter criatividade, construir possibilidades dessa pessoa se melhorar. E não tem melhor remédio que trabalho e educação. Com certeza, não tem, né? Saída, trabalho e educação. Com certeza. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa tarde e até amanhã. E você fica agora com o programa Meio Ambiente por Inteiro. Uma boa tarde, confirmando para você. Até amanhã. Tchau.